O poder da fé em Jesus, transformação e milagres na vida cristã. A Bíblia ensina que a fé em Jesus é o alicerce fundamental para a vida cristã. Em Efésios, capítulo 2, versículo 8, é declarado que somos salvos pela graça, por meio da fé, um dom divino que não vem de nós, mas de Deus, para que ninguém se glorie. A fé verdadeira em Cristo não se resume a uma simples crença intelectual, mas é um vínculo profundo e transformador com Ele. Ao confiarmos em Jesus, somos conduzidos a uma nova realidade espiritual, onde a graça divina age em nossa vida de maneira poderosa. Esse relacionamento não depende de nossas obras ou méritos, mas da bondade e misericórdia de Deus, que nos chama a uma vida de transformação e fidelidade. A fé em Jesus, portanto, é o caminho pelo qual recebemos a salvação e experimentamos a presença de Deus em nosso cotidiano. Em Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesus nos ensina que, se pudermos crer, tudo será possível para aqueles que têm fé. A fé em Cristo é um poder transformador que vai além da simples crença. É uma confiança profunda que molda nossas ações e nos guia para o impossível. Não se trata de um tipo de fé superficial, mas de uma confiança radical, aquela que nos permite ver milagres acontecendo em nossa vida cotidiana. Jesus nos mostra que, mesmo que nossa fé seja pequena, como um grão de mostarda, ela tem o poder de mover montanhas e mudar realidades. O exemplo de fé em Cristo nos desafia a acreditar no que, aos olhos humanos, parece impossível, revelando que com Ele nada é verdadeiramente impossível. A fé verdadeira não se baseia em nossa força, mas no poder de Deus. Em Mateus, capítulo 21, versículo 22, Jesus nos ensina que tudo o que pedirmos em oração, crendo, receberemos. Aqui, ele nos mostra que a fé é o caminho para o milagre. Não basta apenas orar, mas é essencial crer que, ao pedirmos, Deus está disposto a agir em nossas vidas. A fé ativa o poder de Deus, pois ela nos conecta ao sobrenatural. Jesus nos chama a uma fé que não se limita ao que vemos, mas que confia plenamente no que não vemos, mas sabemos que é possível. A fé em Jesus nos desafia a acreditar no impossível, a esperar o extraordinário e a ter a certeza de que, por meio dela, milagres podem acontecer, mudando nosso curso e nos conduzindo à realização de sonhos e promessas divinas. A fé em Jesus é especialmente desafiada nos momentos de adversidade, quando as circunstâncias parecem estar além de nosso controle. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, aprendemos que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso significa que nos tempos difíceis, a fé é o que nos sustenta, nos dá força e nos ajuda a perseverar. Ela não é abalada pelas dificuldades, mas se fortalece nelas. Jesus nos ensina que, ao enfrentarmos a dor, o sofrimento e os desafios da vida, é precisamente nesses momentos que devemos confiar ainda mais nele. A verdadeira fé não se enfraquece diante da adversidade, mas se torna mais firme, pois sabemos que Deus está conosco, mesmo quando não podemos ver a solução imediata. A fé em Jesus nos dá esperança e nos capacita a seguir em frente, confiando em sua fidelidade. Em Mateus, capítulo 21, versículo 22, Jesus nos revela o poder da oração acompanhada de fé, afirmando que tudo o que pedirmos em oração, crendo, receberemos. A oração não é apenas um ato de palavras, mas uma expressão de fé verdadeira, onde colocamos nossa confiança no poder de Deus. Quando oramos com fé, não estamos apenas buscando respostas, mas também nos entregando à vontade divina, crendo que Ele irá nos ouvir e agir conforme sua perfeita sabedoria. A fé não é uma fórmula mágica, mas sim uma confiança plena de que Deus conhece nossas necessidades e age em nosso favor.
Assim, a oração se torna uma prática de entrega e confiança, onde a fé em Jesus nos fortalece, nos orienta e nos guia em direção à resposta divina, seja qual for ela. A oração e a fé caminham juntas, fazendo da experiência de comunicar-se com Deus algo profundamente transformador. Em Tiago, capítulo 5, versículo 15, a Bíblia nos ensina que a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. A fé em Jesus tem o poder de curar, não apenas no aspecto físico, mas também emocional e espiritual. Durante o ministério de Jesus, ele curou os doentes, restaurou os quebrantados e libertou os oprimidos, demonstrando o alcance da fé verdadeira. A cura não se limita ao corpo, mas se estende à alma. Quando cremos no poder de Jesus, entregamos nossas fraquezas e enfermidades em suas mãos, sabendo que Ele é capaz de nos restaurar completamente. A fé não apenas promove a cura, mas também a libertação das amarras espirituais e emocionais, trazendo paz e renovação. Ao confiar plenamente em Jesus, experimentamos o milagre da transformação, que vai além da cura física e nos restaura de maneira integral, tocando cada área de nossas vidas. Em João, capítulo 14, versículo 15, Jesus afirma: "Se me amais, guardareis os meus mandamentos." A fé verdadeira em Jesus não se limita a palavras, mas se reflete em ações concretas de obediência. A confiança em Cristo nos leva a viver conforme seus ensinamentos, a prática da justiça, do amor e da misericórdia. A obediência é uma resposta ao amor de Deus e não um fardo, pois ela nasce de um coração grato pela salvação recebida. Quando obedecemos aos mandamentos de Jesus, demonstramos a profundidade de nossa fé, reconhecendo que Ele é o Senhor de nossas vidas. A obediência se torna então uma expressão natural da fé verdadeira, onde a nossa confiança em Deus se traduz em escolhas e atitudes que refletem seu caráter e sua vontade. Dessa forma, a fé e a obediência caminham juntas, formando uma aliança que fortalece nossa caminhada cristã. Em Salmos, capítulo 34, versículo 17, encontramos: "Clamaram os justos, e o Senhor os ouviu e os livrou de todas as suas angústias." A fé em Jesus se torna um refúgio seguro nos tempos de tribulação. Quando enfrentamos situações difíceis, como doenças, perdas ou conflitos, a confiança em Cristo nos assegura que Ele está conosco em meio às tempestades. A fé em Jesus não nos promete a ausência de dificuldades, mas a certeza de que Ele nos ouve e está presente para nos fortalecer. Nos momentos de dor e aflição, é na fé que encontramos consolo e esperança, pois sabemos que Ele nos livrará e nos sustentará. A confiança em Cristo nos dá coragem para enfrentar as adversidades, sabendo que Ele é fiel para nos conduzir por meio delas, sempre atento às nossas necessidades. Em João, capítulo 3, versículo 16, lemos: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." A fé em Jesus não se limita à nossa experiência terrena, mas nos conecta à promessa de uma vida eterna com Deus. A salvação oferecida por Cristo é um presente divino, acessível a todos os que creem nele. A fé em Jesus nos assegura que a morte não é o fim, mas o começo de uma eternidade com Deus. Ela nos dá a certeza de que, por meio de sua morte e ressurreição, fomos reconciliados com o Pai e recebemos o dom da vida eterna. Essa esperança transcende as dificuldades e limitações da vida presente, nos sustentando em nossa jornada cristã e nos lembrando de que nossa verdadeira pátria está no céu, aguardando-nos na eternidade. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, somos exortados a olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Ele é o modelo perfeito de fé.
pois confiou plenamente no Pai, mesmo diante do sofrimento e da cruz. Sua jornada na terra não foi apenas um exemplo de milagres, mas de uma fé inabalável em Deus, que o sustentou até o fim. Jesus nos ensina que a fé verdadeira não é apenas uma crença, mas uma confiança radical em Deus que nos capacita a perseverar, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Ao olharmos para Ele, encontramos inspiração e força para viver com fé, pois, assim como Jesus, podemos enfrentar as dificuldades da vida com a certeza de que Deus está conosco, nos guiando e nos fortalecendo até a vitória final. Ele nos mostra que, por meio da fé, podemos vencer o medo, a dúvida e os obstáculos, seguindo seu exemplo de confiança e obediência. Ao refletirmos sobre o poder transformador da fé em Jesus, somos lembrados de que, em cada etapa de nossa jornada, a confiança nele é o que nos sustenta e nos guia. A fé não é uma crença vazia, mas um relacionamento profundo com o Criador que nos chama a viver com coragem, esperança e obediência, independentemente das adversidades que enfrentamos. Ao olharmos para a vida de Jesus, encontramos o exemplo supremo de confiança e entrega que nos inspira a viver uma fé autêntica e inabalável. Que possamos, portanto, fortalecer nossa fé, sabendo que em Cristo todas as coisas são possíveis. Que em cada desafio possamos nos lembrar de que Deus está conosco, ouvindo nossos clamores e estendendo sua mão misericordiosa. Oremos. Senhor, fortalece nossa fé em Ti, mesmo quando as tempestades da vida nos cercam. Que possamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e encontrar em seu exemplo a coragem para seguir em frente. Ensina-nos a confiar plenamente em Ti, a obedecer aos Teus mandamentos e a viver a nossa fé de forma verdadeira e transformadora. Que a nossa vida seja um reflexo do Teu amor e que em cada momento possamos sentir Tua presença nos guiando. Em nome de Jesus, amém. Se você curtiu esse vídeo e ele trouxe algum valor para o seu dia, já aproveita para se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhum dos próximos conteúdos que preparamos especialmente para você. E não esquece de deixar o like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas como você, que buscam informação, inspiração e entretenimento de qualidade. Sua interação faz toda a diferença e motiva a gente a continuar trazendo sempre o melhor. Então, inscreva-se, ative o sininho das notificações e compartilhe com quem você acha que pode gostar também. Estamos juntos, né?